projeções cartográficas que são utilizadas em mapas temáticos de escalas pequenas. Essa prática, então, vai ser desenvolvida no ArcGIS Pro 3.1. Nós vamos trabalhar, então, com essas 5 projeções. A projeção de Robinson, Eckert 3, Boni, policônica e a cônica conforme de Lambert. É importante a gente já notar aqui que a projeção de Robinson e Eckert 3 são utilizadas para os países do mundo e muito utilizadas aqui nos atlas do IBGE. A policônica também é bastante utilizada nos atlas do IBGE e ela vai abranger o território nacional, bem como regiões do Brasil. A projeção de Boni é mais voltada para aspectos artísticos e a cônica conforme de Lambert nós vamos aplicar para o estado de São Paulo, por algumas razões. Algumas bibliografias exatamente a respeito desses dois atlas, mas o volume principal, que vai tratar de projeções cartográficas, está no livro do Snyder. Mas tem outro livro de projeções cartográficas que eu posso colocar aqui na descrição do vídeo também, que ele é mais visual, menos matemático. Eu coloquei aqui parte 0, projeção pseudo-Platte-Carré, e vou explicar para vocês o porquê. Países do mundo. Então, temos aqui o seguinte, quando a gente coloca uma base cartográfica na tela do computador, para que essa base cartográfica, dependendo de como ela se encontra armazenada, se for uma base cartográfica armazenada em coordenadas geográficas, o sistema de informação geográfica vai ter que projetar esses dados na tela do computador, que é uma tela plana. Então, ele vai trabalhar, no caso do ArcGIS, vai trabalhar com essa projeção pseudo-Platte-Carré, que se parece exatamente com a projeção cilíndrica equidistante, que tem o paralelo padrão situado no Equador. Vamos ver o seguinte aqui. Países do mundo. A gente vai fazer o seguinte, a gente só vai configurar alguns detalhes de exibição dessa projeção de Platte-Carré para os países do mundo com essa base cartográfica Country 07 Demog ESRI 2007. A gente vai aplicar uma simbologia, né, utilizando cores graduadas, na verdade é um mapa coroplético, que vem da técnica do mapa coroplético, na verdade, porque nós não vamos colocar todos os elementos do mapa, por isso que eu não estou dizendo que nós vamos construir um mapa coroplético. Nós vamos utilizar o método de classificação de quebras naturais, vamos trabalhar com 8 classes. A gente já viu em outro vídeo, vocês podem encontrar em outro vídeo, como é que nós calculamos o número de classes para um mapa temático coroplético. Nós vamos adicionar um layout, um reticulado, nós vamos trabalhar com a escala para 130 milhões, vamos utilizar essa paleta Yellow, Orange e Red, e vamos adicionar círculos com diâmetro de 100 metros para verificar as distorções da projeção. A gente vai repetir isso daqui para cada uma das projeções, é que nós vamos trabalhar posteriormente. Eu espero que a gente consiga fazer apenas uma vez a configuração da aplicação da técnica do mapa coroplético aqui com essa variável, esse método de classificação e esse número de classes. Se a gente fizer uma vez, a gente pode aproveitar para todos os demais mapas que nós, ou representações, na verdade, que nós vamos construir em seguida. Então, nós vamos abrir aqui o ArcGIS Pro. O que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão descompactar a pasta chamada projeções cartográficas e aqui tem um arquivo chamado projeções cartográficas com a extensão APRX. Vocês vão abrir isso daí e vai aparecer dessa forma aqui. A gente vai entrar aqui em Databases, projeções cartográficas e nós temos essas bases cartográficas que nós vamos utilizar agora. Vejamos aqui o seguinte, nós, então, seguindo o nosso roteiro, a gente... Lembrando aqui, então, nós temos a Platte-Carré, pseudo-Platte-Carré. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa country aqui, ó, para países do mundo. Nós vamos adicionar para um novo mapa. E a gente vai procurar salvar isso daqui com frequência. Então, a gente sempre vai clicar aqui no menu, ou perdão, aqui no botão Save. Tá? Então, aqui na parte de cima, nós vamos colocar Platte, vou colocar em maiúsculo, Platte-Carré. Vamos dar uma olhada como escreve isso daqui, ó, Platte-Carré.
Não vou conseguir... Ah, vou conseguir colocar um acento aqui. A gente não necessariamente precisa fazer isso para todos, tá? Então, Platicarre. Lembrando que os dados... Vamos dar uma olhada nos dados. Ó, botão direito aqui do mouse, propriedades. Vamos dar uma olhada aqui, ó, source, special reference. Nós temos aqui, então, ó, os dados estão no sistema de coordenadas geográficas, ou seja, nós temos aqui latitude e longitude. Vou clicar aqui em cancelar na Platicarre. Se a gente passar o mouse aqui, olha, vocês vão ver que o que é mostrado na parte de baixo, então, é latitude e longitude. Eu vou clicar aqui no catalog, vamos adicionar aqui a linha do Equador e meridiano central, e vamos adicionar aqui para essa Platicarre, só para que a gente consiga destacar um pouquinho melhor. A gente pode também adicionar essa zona UTM aqui, ó, tá? E a gente pode... essa zona aqui, pessoal, que eu coloco aqui, ela faz parte do mapeamento sistemático do mundo milionésimo. Na Carta Internacional do Mundo Milionésimo, cada retângulo desse compreende aqui uma amplitude de 6 graus na longitude por 4 graus na latitude. E a gente pode tratar isso daqui, desse mapeamento sistemático, em uma outra videoaula. Então, mais para a gente ter uma ideia de como essas coisas estão organizadas, e a gente pode colocar algumas cores aqui, ó, tal como a linha do Equador está em roxo, e nós podemos colocar o meridiano central, o meridiano de Greenwich, perdão. O meridiano de Greenwich pode ficar aqui em vermelho, por exemplo, mas o vermelho nós vamos utilizar para um outro caso. Então, a gente pode utilizar o roxo e o azul. O azul a gente vai ter aqui o fundo do mar, ou o roxo e o magenta mesmo, conforme nós estamos colocando aqui, tá? Então, novamente, temos o reticulado UTM aqui, e a gente pode adicionar aqui também, só para a gente conhecer melhor o nosso conjunto de dados, esses círculos aqui, ó, com um raio de 500 quilômetros, que a gente vai observar posteriormente a distorção da projeção cartográfica. Eu vou colocar uma cor aqui verde, que fica mais interessante, esse verde para destoar de todas as outras cores que a gente vai utilizar. E mais uma coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente vai aproveitar isso daqui para as outras projeções, a gente vai clicar aqui, ó, em Symbology, e aqui nós vamos selecionar Graduate Colors. Aqui em Field, ao lado de Field, nós vamos selecionar esse POP P65P, que é a proporção da população com 65 anos de idade ou mais no ano de 2007. A gente vai manter esse método chamado Natural Breaks. A gente pode dar uma olhada no histograma e a gente já vê esse menos 99. Esse menos 99 está sendo usado para representar a Antártida. A gente vai ter que fazer o quê? Uma exclusão disso daqui. A gente clica aqui nessa parte de cima, ó, nessa porção aqui de cima, a gente seleciona essa última aqui, Advanced, a gente seleciona Data Exclusion e a gente clica aqui em New Expression, adicionar uma nova expressão. Aqui a gente vai adicionar uma expressão SQL, onde está escrito Select a Field, a gente vai selecionar PPOP65P e vamos manter igual a, equal to, igual a menos 99, que é exatamente o que está sendo representado aqui. A gente volta aqui nessa parte de cima em simbologia primária e a gente precisa trocar isso daqui, vamos adotar 8 classes para essa representação. Esse número de classes a gente trata em um outro vídeo, uma outra videoaula. Como calcular esse número de classes? Esse número de classes vai ser calculado com uma fórmula ou outra, dependendo do número de elementos da base cartográfica. Aqui na paleta de cores, a gente pode selecionar esse último aqui da parte de baixo. E onde a gente tem aqui nessa parte excluído, esse excluído a gente desmarca. A gente pode deixar dessa forma aqui, tá? Mas para nós deixarmos aqui isso pronto para ser utilizado, vamos salvar, para ser utilizado para os próximos mapas. Por quê? Vamos desmarcar isso daqui, vamos desmarcar isso daqui, desmarcar isso daqui. A gente vai utilizar essa base cartográfica que já está classificada
que nós temos aqui uma técnica de um mapa coroplético aplicada, nós vamos sempre aplicar a projeção, a transformação de projeção, nessa base cartográfica com essa simbologia. Logo, tudo vai ser gerado a partir disso daqui, já pronto para a gente fazer, para a gente completar a nossa porção superior aqui com todas as projeções que a gente vai utilizar aqui. Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos clicar aqui no menu Insert, New Layout, A4, e nós vamos aqui em Map Frame e vamos selecionar essa placa carré que já está ali, ó. Vamos criar, a gente clica, aperta aqui, solta aqui, tá? Aperta lá em cima e solta lá embaixo. Para desenhar esse retângulo. Então, aqui a gente troca por 130 milhões. Ok. 130 milhões. E nós vamos só verificar aqui o seguinte, ó, 130, isso. A gente pode trocar isso daqui, dependendo da projeção, a gente pode colocar, ó, 150 milhões, para esse caso em específico, tá? Vou até trocar aqui na placa carré do meu roteiro e vou deixar aqui com 150 milhões. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos manter clicado aqui nesse esse frame, né, essa data frame que ele está chamando aqui, essa estrutura. Vamos clicar aqui em Grid, vamos selecionar a primeira opção que vai trazer para a gente as coordenadas geográficas ao redor. Aí, perfeito. E a gente pode alongar um pouquinho isso daqui e clicar com o botão direito do mouse sobre essa estrutura selecionada. A gente vem aqui e nós podemos selecionar onde que nós estamos aqui. Não é o grid que a gente tem que selecionar, é isso daqui, ó. Selecionando isso daqui, ó, botão direito, Properties, não. Onde que nós vamos aqui? É o Map Frame, pessoal, ó. Tanta coisa, né? Aqui, Map Frame Border. Aqui a gente seleciona essa opçãozinha aqui, ó, desmarca. E a gente tem, então, a nossa primeira representação. Lembrar, então, que esses dados aqui estão projetados, conforme a gente já falou anteriormente, aqui, ó, na projeção cilíndrica equidistante, tá? E ele está utilizando, então, essa projeção, essa pseudo-placa carré para projetar esses dados na tela do computador. O que nós temos aqui? Nós temos as distorções, que são maiores nas partes mais altas e nas partes mais baixas. E nós temos essas distorções que são maiores aqui, olha, na longitude, perdão. E a distorção é menor aqui na latitude. Aqui as distorções são bem menores quando a gente observa essa porção toda aqui, ó. A gente poderia utilizar um reticulado e a gente poderia fazer a mensuração. A gente pode usar o reticulado, a gente pode pegar uma régua mesmo para verificar qual que é a dimensão de cada um desses eixos aqui. Então, a gente tem o semi-eixo, nós temos esse eixo aqui, na verdade, esse eixo horizontal, e este outro eixo vertical. A gente pode pegar essas medidas, a gente pode pegar essas outras medidas aqui também, para verificar, a gente já percebe que aqui as distorções são maiores na horizontal, ou seja, ao longo da longitude, e elas vão ser bem maiores à medida que elas se afastam, né, rumo aos polos. Então, aqui as distorções já são bem maiores. A gente está tratando aqui, então, novamente, vamos pegar aqui, ó, a placa carré, eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui, ó, para ficar bem claro para a gente trabalhar. Aqui em Layout, pessoal, clica nessa porção aqui, ó, para a gente voltar, tá? Então, para a gente ver um para um como será impresso esse botão, e para a gente ver a tela inteira, aquele botão ali, tá? Então, Full Extend, dentro desse modo de Layout, porque se a gente mudar aqui para essa outra porção aqui, no Map Frame, a gente vai ter outros botões disponíveis que não são o caso, tá? Então, nós vamos salvar isso daqui e a gente vai agora entrar na primeira projeção que, de fato, nós vamos aplicar a primeira projeção, de fato. E essa primeira projeção que nós vamos aplicar aqui é a projeção de Robinson. Essa projeção de Robinson é utilizada para os países do mundo e outras, enfim, para o planeta, só que projetado no plano. E o IBGE
sempre busca centralizar, colocar o território nacional no centro da representação cartográfica, por isso o menos 54. Essa projeção de Robinson foi projetada pelo professor Arthur Robinson em 1963. Então, essa projeção não é conforme, não é equivalente, não é equidistante. O que significa? Não preserva a forma, não preserva a área e não preserva a distância. Então, veja aqui, distorce forma, área, distância, direção e ângulo. Vamos dar uma olhada aqui na prática já, então. Na nossa prática, a gente vai aplicar a projeção de Robinson para os países do mundo, com a base cartográfica Country Demog, essa que a gente acabou de olhar, e a gente vai adotar o meridiano menos 54. Tudo isso que está colocado abaixo já não vai ser necessário a gente fazer novamente, porque a gente já fez uma vez, e a gente vai aproveitar essa mesma base cartográfica para isso. Então, nessa de Plat-Carré aqui, nessa aba de Plat-Carré, nós vamos trabalhar para gerar novas bases cartográficas em outras projeções. O ArcGIS vai colocar outras bases cartográficas com outras projeções aqui nessa lista. O que vai acontecer? Ele vai projetar essas bases cartográficas em outras projeções na Plat-Carré, vai trazer tudo para a Plat-Carré, mas no banco de dados, essas bases cartográficas estarão na sua devida projeção que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai clicar aqui em Tools, Toolboxes, depois a gente vai selecionar Data Management Tools, e aqui nós vamos selecionar Projections and Transformation. Aqui em Project, nós vamos selecionar esse Country Demog aqui. Tá? Esse arquivo aqui já está classificado, já está com o número de classes, o tipo de mapeamento, o temático, né, de método de mapeamento temático. Nós temos aqui também já feito a exclusão dos dados. Então, quando ele gerar uma nova base cartográfica, ele vai gerar com toda essa simbologia, com tudo isso já configurado para a gente. Então, a gente vai selecionar aqui na parte de cima, ó, e a gente vai trocar aqui, e só vamos mudar isso daqui para Robinson, para ficar fácil de nós encontrarmos ali no nosso banco de dados. Feito isso, então aqui em Output Coordinate System, que é o sistema de coordenada de saída, a gente vai digitar aqui Robinson, Enter. Aqui em Projected Coordinate System, a gente vai selecionar World, o mundo, e nós vamos clicar aqui em Robinson. E nós vamos marcar aqui, ó, Copy and Modify. Aqui nesse Copy and Modify, que nós vamos selecionar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos manter todos os parâmetros anteriores conforme eles estão, e apenas o meridiano central que nós vamos alterar, porque nós vamos colocar o Brasil aqui no centro desse mapa. Então, a gente salva, ok, e agora a gente vai clicar em Run. Bom, lembrando novamente a vocês que ele aplicou a transformação de projeção e ele não está mostrando o resultado conforme a gente gostaria que fosse aqui. Mas por que porque ele está fazendo isso aqui em tempo real aqui na tela do computador, usando a Plat-Carré. Essa nossa base cartográfica na projeção de Robinson, ela está aqui, já foi gerada, e nós vamos fazer o seguinte, para facilitar as outras etapas. A gente vai clicar aqui em New, aqui em Insert, New Map. Depois que tivermos isso daqui, nós vamos clicar aqui em Plat-Carré e selecionar essa Robinson aqui, tá? Que a gente acabou de transformar. Aqui em Map, nesse novo Map, a gente cola. Ó, o que vai acontecer. Então, nós temos aqui a projeção de Robinson já mostrada. Opa, agora sim. Com o Brasil centralizado aqui na nossa área. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, pessoal, no topo, vamos nomear isso daqui para Robinson. E nós podemos trazer, né, esses círculos também para cá, tá? Para a gente observar posteriormente, ó, observar posteriormente ali no nosso layout, principalmente no nosso layout, que aqui não dá para a gente enxergar muito bem. Vamos clicar aqui em New Layout, A4, e aqui nós vamos clicar em Insert, depois em Data Frame, e vamos selecionar Robinson. Vamos criar um quadro aqui, né? E a nossa projeção,
nossa representação tem que estar em 130 milhões. Certo? E aqui nós vamos trocar o nome do layout para Robinson, certo? E nós vamos clicar aqui nesse map frame, nessa estrutura de mapa, vamos selecionar aqui a opção grid e a primeira opção. Então ele já vai configurar para a gente essas marcações, o reticulado e os ângulos aqui de 30 em 30 graus. E a gente já tem esses pontos aqui, ó, e a gente pode agora, inclusive, fazer uma comparação, né? Opa, perdão, vamos tirar isso daqui, ó. A gente pode começar a comparar qual dessas duas projeções cartográficas mais tem deformação. Então fica bem mais claro que esta projeção, apesar de nós estarmos bastante acostumados com a de Plate-Carré, sem saber que às vezes que é uma de Plate-Carré, a gente tem, ela oferece mais distorção nas partes mais altas e nas partes mais baixas do que essa outra projeção cartográfica aqui, que é a projeção de Robinson, tá? Mas a grande vantagem dela é que ela consegue separar melhor, em alguns casos, né, algumas porções do mundo, alguns países do mundo, e para gente, então, às vezes fica mais fácil conseguir fazer a leitura dessa daqui, apesar da distorção, do que desta outra aqui. Então, tudo precisa ser levado em consideração no momento de tomar a decisão. Nós tiramos aquela borda que estava aqui, e aqui em Robinson a gente vai fazer o seguinte, ó, ele selecionou o Map Frame, e a gente clica aqui em Properties, e a gente vem aqui em Border, e a gente desmarca essa borda aqui, tá? Ó, pronto, tá feito a nossa representação aqui para a Plate-Carré. E agora a gente vai para a próxima, que é a projeção de Eckert 3. Aqui na projeção de Eckert 3, nós vamos encontrar representações nos atlas do IBGE que utilizam essa projeção cartográfica. E temos aqui proporção da superfície coberta por pastagem permanente, por exemplo, como um tema representado em um dos atlas do IBGE, esse atlas escolar. E aqui o que temos para falar sobre a projeção de Eckert. É uma pseudocilíndrica adequada para o mapeamento temático do mundo. Geralmente ela distorce formas, áreas, distâncias, direções e ângulos. E vamos trabalhar com a transformação dessa projeção, adotando novamente o meridiano menos 54. Só tirar isso daqui da minha observação. E vamos então aproveitar tudo que nós já fizemos anteriormente para construir essa nova representação. Então, vamos dar uma olhada aqui, Eckert 3, né? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em Análises, Tools, Project. Aqui em Project, nós vamos voltar aqui para a Plate-Carré, pessoal. Isso é importante. A gente vai selecionar sempre aquela base cartográfica que está na projeção, aliás, que está com o sistema de coordenada geográfico, ou seja, ela não está projetada. Então, a gente está partindo sempre dessa que não está projetada. E aqui, eu vou digitar Eckert 3, para ficar fácil de encontrar depois. Aqui vou digitar Eckert, dou Enter, e aqui Projected Coordinate System, e aqui a gente já acha Eckert 3. O que a gente vai fazer para Eckert 3? Copiar e modificar, né? A gente vai, então, mudar só o meridiano central, que nós vamos trocar aqui para menos 54, e vamos clicar em OK. Aqui vamos rodar, ele já transformou, e vamos só observar aqui, né, que nós temos a de Robinson que nós fizemos agora há pouco, temos a de Eckert 3, e ele está preenchendo aqui, né, nessa nossa lista de camadas, nessa nossa lista de bases cartográficas. Vamos salvar. E aqui nós vamos fazer algo similar que nós fizemos anteriormente. Vamos clicar em New Map, e aqui nós vamos selecionar aqui em Plate-Carré, vamos clicar aqui em Copy e vamos trazer aqui para Map. Então, lembrar aqui, ó, vou até trocar já essa daqui, ó, para Eckert 1, 2, 3 e botão direito, Paste, cola. Podemos trazer
os nossos círculos também apenas para verificar as distorções. Isso. E o que a gente vai fazer agora? Vamos salvar sempre, né? New Layout. 4 Landscape, paisagem. E aqui em Layout, vamos trocar esse nome aqui, ó, para eCart 3. Aqui em eCart 3, nós vamos aqui para o menu Insert, ó. Por quê? Porque nós vamos selecionar o Map Frame e pegar aqui a eCart 3 e vamos colocar um quadro. Vamos olhar aqui para nossos 130 milhões. Enter. E aqui nós vamos, com esse nosso Map Frame selecionado, vamos selecionar aqui Grid, selecionar a primeira opção para adicionar o reticulado e as coordenadas geográficas. A gente pode aproveitar, ó, tem que clicar aqui, ó, nessa porção aqui. Ele tirou a seleção do Grid e foi para a seleção do Map Frame. Então aqui, ó, botão direito, Properties, seleciona aqui Border. E aqui em Border, a gente desmarca essa opção aqui, ó. Então, nós temos ela configurada. E aí, vocês podem fazer as observações que forem necessárias para avaliar qual dessas duas projeções, por exemplo, ó, até das 3 projeções que nós estamos falando, ó, qual delas pode ser a mais apropriada. Por quê? Porque esta daqui, se a gente observar, Robinson, se você observar aqui, ó, nas bordas e nas partes mais altas, ela tende a distorcer mais na latitude, enquanto que a eCart 3 não distorce tanto na latitude quanto essa outra aqui, ó, quanto a de Robinson. E tudo que a gente falou anteriormente é válido aqui, a gente pode verificar o quanto de deformação que está acontecendo em cada um dos casos, né, a partir em que os dados se distanciam aqui do Equador. Bom, feito isso, a gente salva. Temos aqui, então, a nossa segunda projeção cartográfica que nós trabalhamos com a transformação. E nós vamos agora para a projeção de Boni, nessa parte 3. Aqui na projeção de Boni, vejamos aqui, ó. Aqui é o seguinte, a gente pode selecionar a projeção de Boni, na minha opinião, mas para um trabalho artístico, tal como, por exemplo, na passagem da minha mãe, o que aconteceu? Eu fiz uma representação cartográfica que particularmente eu achei que ficou muito bonita por conta do detalhe que eu coloquei no layout do mapa. Todos os elementos de mapa, você coloca o título, enfim, coloca uma imagem, você coloca alguns ícones, né? Enfim, que você quer transmitir como ideias, símbolos, né? Ícones e tudo mais. Então, ela fica bem interessante de ser trabalhada, na minha opinião, se for trabalhada assim, desse ponto de vista, se for mais artístico, né? Essa é a minha opinião. Então, ela foi inventada aqui por Cláudio Ptolomeus há 100 anos depois de Cristo e nomeado posteriormente por Boni, que usou ela extensivamente aqui a partir de 1752. É uma projeção de áreas iguais, que ela vai distorcer formas, direções, ângulos e distâncias. Vejamos aqui o que a gente vai fazer, então. A gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente já fez anteriormente. O único detalhe que talvez a gente tenha que fazer alguma alteração lá, a mais do que a gente já vem alterando aqui para centralizar o território nacional, é a configuração do paralelo padrão 1 igual a 60 graus. Vejamos aqui, então, voltando aqui para o ArcGIS, a gente vai voltar aqui para a Plate Carré, né, lembrar sempre de salvar esses dados. Análises, Tools, aqui novamente, só para lembrar, nós estamos em Data Management Tools, estamos aqui em Projection and Transformations e estamos aqui em Project. Aqui em Project, a gente vai selecionar aquela primeira base cartográfica aqui para entrar com esses dados aqui. E nós vamos colocar como dado de saída, então, só vamos escrever aqui Boni. Aqui em Output Coordinate System, a gente vai digitar Boni e dar um Enter.
Aqui em Projected Coordinate System, Word, nós vamos selecionar aqui Bone e clicar em Copy and Modify. Aqui em Copy and Modify, olha que bom, já está configurado o paralelo padrão de 60 graus, né? Nessa parte mais alta aqui, o paralelo padrão vai passar. Por isso, as distorções vão ser menores aqui nesse paralelo padrão. E aqui o meridiano central, então, a gente vai colocar centralizar o Brasil, menos 54. Salva, ok, e aplica e roda. Pronto, já está feito. Ó. Lembrar sempre, então, que ele está criando novas bases cartográficas nessas novas projeções. E o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo essa projeção aqui em tempo real, essa transformação de projeção aqui da Bone para a placa Carré, só para a gente conseguir visualizar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar aqui no Insert, New Map, nós vamos copiar esta base cartográfica que está colocada aqui, né? Nós vamos copiar para cá. É isso aí. E aqui, onde está escrito Map, a gente vai clicar aqui, ó, Bone. E nós podemos colocar os nossos círculos de diâmetro igual a 1000 metros. São, 1000 metros não, 1000 quilômetros. Nós podemos colocar aqui para verificar onde as distorções mais acontecem. Ó. Você vê que a distorção é menor aqui, ó, onde passa o paralelo padrão. E o que nós vamos fazer aqui em seguida? Nós vamos colocar aqui um novo layout de mapa. Dessa vez, a gente vai colocar 4 retrato. Por quê? Porque, olha, a gente percebe que ela é mais vertical que horizontal. Aqui em Layout, a gente vai trocar isso daqui por Bone. Opa, eu vou colocar em maiúsculo para manter o padrão. Fica fácil de selecionar. Aqui em Map Frame, vamos selecionar Bone. Ó, então, colocamos aqui. E nós vamos ter que colocar uma escala. Eu vou colocar aqui 150 milhões. Isso, Enter. E o que falta para a gente aqui? Adicionar um reticulado. Ó. Então, a gente clica em Grid, Graticulate, essa é a primeira opção mesmo, nesse primeiro momento. E nós vamos clicar aqui em Map Frame. Ó. Aqui, pessoal, botão direito Propriedades, Map Frame Border. Aqui a gente remove essa linha externa, tá? Então, a gente pode trabalhar de forma bem criativa para fazer um projeto bem interessante com essa projeção. Eu falo por conta da experiência própria, que o meu projeto ficou muito bom, ficou muito bonito, e vale a pena a gente investir nessa projeção. Agora, nós vamos fazer o seguinte, aqui na projeção, ó, parte 4, projeção policônica. Essa projeção vai ser utilizada, a gente tomando aqui como referência o IBGE, vai ser utilizada para o território nacional, vai ser utilizada também para esses destaques que o IBGE trabalha aqui para regiões, né? Tanto aqui esse mapa mais mapa de relevo, na verdade, não é mapa topográfico, é mapa de relevo, mapa físico, e quanto esse mapa político aqui com as regiões com os estados do sul do Brasil. Ou então, até para a apresentação de pontos de referência ou grandes acidentes geográficos, tal como o IBGE apresenta aqui, por exemplo, aqui a Ilha de Marajó e aqui a Baía de Guanabara, com escalas assim bem diferentes que a gente pode perceber. Essa daqui uma escala bem pequena, essa daqui já é uma escala não tão pequena quanto essa outra aqui. E o que a gente vai ver aqui dessa projeção é que é uma projeção, olha, não conforme, ou seja, ela não preserva a forma, não é equivalente, ou seja, não preserva a área, não é equidistante, ou seja, não preserva a distância, e ela utiliza vários cones como superfície de projeção. Bom, geralmente ela distorce, então, formas, áreas, distâncias, direções e ângulos. Porém, o meridiano central está livre de distorções. A distorção leste-oeste é maior do que a distorção norte-sul. Então, a distorção leste-oeste maior que a norte-sul. A norte-sul vai ser menor que a leste-oeste.
a gente pode consultar as referências bibliográficas que estão aqui. E a nossa prática aqui, então, vai ser a seguinte: aplicar essa projeção policônica pra, para o território brasileiro com a base cartográfica que eu coloquei esse nome aqui, MUNI-BR IBGE 2018 AE 2020. Por quê? Porque aqui a gente tem os municípios do Brasil, uma base cartográfica produzida pelo IBGE, ano de 2018, com dados do auxílio emergencial do ano de 2020. Tá? A gente vai utilizar o meridiano central menos 54, e só lembrando aqui que essa base está generalizada e é compatível com a escala 1 para 4 milhões, embora a gente vá estar utilizando a escala 1 para 25 milhões aqui, ela é compatível com a escala 1 para 4 milhões. Lembrando que o IBGE coloca que a base cartográfica, essas de 2018 até 2022 que já estão produzidas, ele coloca que são bases compatíveis com a escala 1 para 250 mil. Isso daqui foi generalizado para reduzir o número de vértices e deixar a representação cartográfica menos poluída. A gente aqui vai gerar uma representação coroplética com o campo da tabela taxa de número de pessoas elegíveis ao auxílio emergencial no ano de 2020, utilizando quebras naturais com 10 classes. A gente vai posteriormente adicionar o layout de mapa, um reticulado, configurar na escala 1 para 25 mil, usar essa paleta de cores que nós já estamos trabalhando, e a gente vai posteriormente aplicar dissolução de polígono por unidade da federação, para ficar bem bacana o nosso mapa. Então, feito isso, nós, só para retomar aqui, a policônica agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui em Catalog agora. Aqui em Catalog, nós vamos selecionar aquela base cartográfica, MuniBR. Aqui em MuniBR, vamos selecionar o seguinte, Add to New Map. Vamos adicionar para o novo mapa e nós vamos colocar aqui, olha, policônica. Opa, tudo maiúsculo. Policônica. Não vou me preocupar com a acentuação. E nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá. Ela já está generalizada. Sobre generalização cartográfica tem um outro vídeo que fala rapidamente, mas eu vou construir um outro vídeo explicando direitinho como funciona a generalização cartográfica, prática inclusive. E nós vamos então classificar essa representação cartográfica aqui, usando aqui, ó, Symbology. Single symbol a gente vai trocar por graduate symbol. E aqui nós vamos trocar por taxa do número de pessoas elegíveis ao auxílio emergencial no ano de 2020. Veja aqui nessa taxa nós temos, começando aqui aproximadamente com 6 e terminando com aproximadamente 119 e pouco. Nós vamos trocar a paleta de cores. Podemos selecionar essa paleta de cores aqui que vai do amarelo, passa por laranja e finaliza com vermelho escuro. Podemos trabalhar com 10 classes, mas podemos trabalhar com menos classes também, com 8 classes, 5 classes, 6 classes. Tem uma explicação em outro local e que eu falo como você deve fazer, o que você deve fazer, né, como deve proceder para calcular o número de classes. Aqui a gente não precisa fazer exclusão do número de classes. E lembrar aqui, pessoal, que em princípio, vamos dar uma olhada aqui nessa base cartográfica, aqui em Properties. Embora eu coloquei policônica aqui, vamos ver como que está isso daqui, ó. Special Reference. Olha, ela está em Sirgas 2000. Ela está em Sirgas 2000 e a gente vai fazer o seguinte, ó. Ela vai ser policônica daqui a pouco. Então, ela é, por enquanto, ela é uma Plat-Carré. Ela é um Plat-Carré BR, tá? Deixar esse destaque aqui. E nós podemos colocar um novo layout de mapa aqui, né? E podemos aqui selecionar, ó, Plat-Carré BR. Por que eu estou colocando isso daqui para vocês? Eu vou colocar aqui, ó, um para 25 milhões. Certo, e ele ficou um pouco deslocado, né? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, clicar em Activate e vou trocar isso daqui, ó, só mover um pouquinho. E vou finalizar aqui em Layout. Certo,
A gente pode desmarcar esses dois outros itens que foram colocados anteriormente, a gente pode salvar. Aqui em layout de mapa, a gente pode adicionar um grid também, ó, tá? Esse layout, esse grid que ele está colocando aqui, ele está colocando um grid de 5 em 5. Vejamos o seguinte, novamente, nós estamos na Plate Carré. E por isso que a gente não tem, peraí, vamos lá. Aqui. Por isso que a gente observa, né, e os nossos dados, eles estão assim, como a gente pode dizer, eles não seguem curvas, eles estão todos como se o mundo fosse realmente plano, né? Então ele está deformando bem isso daqui, está deformando bastante. É uma característica da Plate Carré que a gente já viu aqui anteriormente. Olha. Então, conforme a gente vai em direção aos polos, maior é a deformação. E a gente vai colocar, então, a policônica justamente para reduzir esse ruído. Então, a gente vai adicionar aqui um novo mapa, porque aqui sim nós vamos colocar policônica. Opa, maiúsculo para manter o padrão. Certo. E aqui em Plate Carré, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, antes de... Nós podemos aplicar a dissolução de polígono agora ou depois, tá? Vamos aplicar a dissolução de polígono depois. Aqui em Plate Carré, vamos manter o foco aqui na projeção. A gente clica em Análises, Tools, novamente, né? Nós estamos aqui em Data Management Tools, estamos aqui em Projection and Transformations e Project. Aqui nós vamos arrastar essa base cartográfica e eu vou copiar e colar e vou colocar aqui policônica, tá? Colocar esse nome aqui, adicionar esse nome aqui. Aqui em Search, lembrar que nós, no Output Coordinate System, aqui, nós vamos colocar policonic e dar um Enter. Aqui, Word, policonic, e a gente vai, então, também, da mesma forma que fizemos anteriormente, Copy and Modify. Bom, o que a gente vai configurar aqui? Deixa eu ver se tem alguma orientação. Meridiano central igual a menos 54. Essa é a orientação. Então, menos 54. O que mais que a gente... Perdão, meridiano de latitude de origem 0, meridiano central, está aqui na parte de cima. Pronto, menos 54. E que nós temos aqui, pessoal? Temos aqui ainda o seguinte, ó, ele está utilizando, nesse caso, ele está utilizando o esferoide WGS 1984. Ok, a gente deixa da forma que está aqui, então. Bom, a gente está pronto para aplicar a transformação de projeção. A gente clica aqui em Run. E ele aplicou a transformação de projeção e preservou aquelas características que a gente estava interessado, né? Que é o que, então, a configuração da simbologia. Selecionamos Copy, aqui em policônica a gente seleciona Paste, e agora sim, então a gente até desmarca esses outros dois. Vamos adicionar aqui um novo layout de mapa, A4 retrato, vamos salvar isso daqui, e aqui então, layout, nós vamos clicar em policônica, certo? Aqui em policônica, map frame, vamos selecionar policônica. Aqui em policônica, ó, ele trouxe deslocado, clica com o botão direito aqui no map frame, activate e simplesmente arrasta. Ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com a escala 1 para 25 milhões. 25. Enter. Ok. Seleciona layout lá em cima para fechar. Então, o que falta para a gente aqui, para esse mapa ficar um pouquinho, não mapa ainda, mas para essa representação cartográfica ficar um pouco mais fácil de ser lida. Aqui é o seguinte, vamos clicar aqui em Análises, Tools, e nessa porção mesmo, onde está aqui, ó, Data Management Tools, Generalization, a gente vai selecionar Dissolve.
Aqui em Dissolve, a gente vai clicar em Input Feature. Talvez eu passei muito rápido, né? Generalization, Dissolve. Novamente, Input Feature, a gente arrasta. A gente pode arrastar o Polyconica mesmo, da forma que está aqui. E aqui no Polyconica, eu vou copiar tudo que está na parte de cima e vou colar para a parte de baixo e vou colocar o seguinte, o F. Eu vou trocar essa parte inicial aqui para UFBR e vou selecionar aqui, vamos selecionar aqui em Dissolve Field, sigla UF. Desmarca Create Multipath Art Feature e clica em Run. Porque senão, se você não desmarcar esse Create Multipath Feature, ele vai fazer o seguinte, vamos selecionar aqui, ó. Ó, aqui cada elemento é um elemento separado do outro, tá? Só por conta disso. Para facilitar a questão da comunicação cartográfica, a gente poderia falar só sobre como resolver esses detalhezinhos aqui. Fica para um outro vídeo. Aqui a gente vai desmarcar essa opção aqui de preenchimento e nós vamos colocar aqui, ó, o seguinte, ó, um ponto. Então, agora a gente vem aqui para o nosso mapa. Isso, a gente clica aqui em 1 para 1 e perfeito. Nossos dados estão nossa representação já está um pouco melhor do que a gente estava pensando antes. Aliás, olhando antes. E só para vocês terem uma ideia, a gente pode fazer o seguinte, ó, estou duplicando isso daqui ainda um pouco mais, porque, opa, acho que duplicou demais agora. O que eu preciso aqui, eu vou deixar um sobressalente e vou fazer o seguinte, em um deles, eu vou selecionar simbologia e vou selecionar single symbol. Aqui eu desmarco isso daqui e coloco 0,1 de espessura para os municípios. Tá, aí você fala, bom, mas o outro já tem espessura. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, ó, nesse outro e a gente clica em Apply to Outline e a gente clica em Apply to Fill. Então agora o nosso mapa ficou com um aspecto bem mais interessante, bem mais fácil de ser lido. Agora, como levar essas duas coisas para a legenda? A minha recomendação é, você configura essa espessura aqui para cada um desses polígonos posteriormente, tá? Bom, feito isso, a gente vai agora para a última etapa, que é a nossa projeção cônica conforme de Lambert. Aqui na cônica conforme de Lambert, nós vamos ver o seguinte. Nós temos aqui do lado esquerdo a projeção cilíndrica equidistante, a pseudo-plate carré do lado esquerdo, e a projeção cônica conforme de Lambert do lado direito. A gente percebe que ela é um pouco mais alongada na vertical do que comparado com a de plate carré, aqui do lado esquerdo. Né? Lembra que das distorções, a gente utiliza do conceito de indicatriz de Tissot, né? Lembrando que são aquelas bolinhas, aqueles círculos, né? Que a gente está falando o tempo todo, para verificar as distorções. E daí nós vamos agora olhar para o nosso... Ah, não, ainda não. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai olhar para esses nossos dados, para esse nosso mapa, aliás, nosso slide, verificar o seguinte, ó, nós temos o estado de São Paulo aqui. Ok. Nós vamos precisar configurar alguns elementos para entrar com os dados da projeção. Quais são eles? A gente vai precisar do meridiano central. A gente já percebe aqui que o menos 49 parece representar o meridiano central do estado de São Paulo. A gente vai precisar do paralelo padrão 1 e do paralelo padrão 2. Então, a gente já percebe aqui, olha, se a gente fizer a continha de 44 para 54, a gente faz a continha e a gente vai chegar aproximadamente aqui no 49. Se a gente fizer a continha entre o 19 e o 26, que abarcam, né, que abarcam essas porções todas, a gente vai chegar em aproximadamente 22,5. Então, são esses os parâmetros que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o meridiano central de menos 49, nós vamos utilizar o primeiro paralelo padrão de menos 19, o segundo paralelo padrão de menos 26 e o
o paralelo de origem aqui, a latitude de origem de igual a 22,5, metade, entre 19 e 26. Então, a gente vai chegar depois nessa configuração aqui, ó. Então, na geográfica, a gente tem as coordenadas da forma que está sendo colocado aqui, e na projeção cônica conforme de Lambert, isso vocês podem fazer para qualquer uma das outras projeções, né? Representar não apenas as coordenadas geográficas, mas representar, de fato, os valores da própria projeção, tá? Porque a gente está colocando lá, a gente está colocando um reticulado dos dados da projeção, dos dados geográficos, das coordenadas geográficas, e não o reticulado com as coordenadas projetadas, tá? Então, a gente pode fazer isso daqui, para ficar mais fácil de nós compreendermos, inclusive se deu certo o resultado da aplicação. Essa projeção cônica conforme de Lambert, ela foi criada por Lambert em 1972, ela preserva direções, ângulos e formas dos objetos. Utiliza dois paralelos padrão, é apropriada para porções que variam entre leste e oeste, bem como em latitudes médias. As distâncias são acuradas apenas nos paralelos padrão. A distorção de escala, área e distância aumenta à medida que se afastam dos paralelos padrão. Temos aqui algumas fontes e referências bibliográficas, principalmente o livro do Snyder. Aqui nós vamos fazer algo bem parecido com o que nós fizemos anteriormente, e nós vamos utilizar essa base cartográfica de município do estado de São Paulo, do IBGE 2018, com dados do Auxílio Emergencial 2020. E vamos utilizar essa variável, que é a taxa do número de pessoas elegíveis ao auxílio emergencial, para fazer uma representação coroplégica com quebras naturais e 8 classes. Então, vamos adicionar o que nós já fizemos anteriormente. Só lembrar que a gente vai configurar, de diferente do anterior, configurar a escala 1 para 4 milhões e aplicar dissolução de polígono por unidade da federação. Bom, aqui nós temos o seguinte agora. Vamos até aqui o nosso banco de dados e vamos encontrar a nossa base cartográfica MUNI SP IBGE 2018 AE 2020. Aqui nós vamos adicionar para um novo mapa. Lembrar que nós estamos na Plate-Carré SP, né, novamente, pessoal. Então, eu vou até copiar isso daqui e vou trazer para cá. Então, aqui nós estamos com SP. E nós já vamos, de imediato, clicar com o botão direito do mouse, Symbology, vamos representar isso daqui. Vamos usar a mesma variável que nós usamos lá para o mapa do Brasil e vamos trocar a nossa legenda aqui, selecionando essa penúltima, e vamos colocar 8 classes, embora seja possível trabalhar com 10 classes também, ou com 5 classes, né? Esse é um tópico de uma outra videoaula, mas, ó, 5, 8. Ok, e nós vamos fazer o seguinte, então. Estamos aqui na Plate-Carré de São Paulo. Lembrando do que eu acabei de mostrar para vocês aqui a respeito de como essas coordenadas ficam na coordenada geográfica, que é o que nós estamos visualizando ali, e depois de projetado como que ela fica, né? Então, vamos vir aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, ó, Plate-Carré São Paulo, vai ser bem rápido isso daqui. A gente clica aqui em Insert, New Layout, A4 paisagem, e a gente aqui Insert, ó, no menu Insert, Data Frame, a gente vem aqui Plate-Carré SP. Plate-Carré SP, a gente vem aqui, ó. Certo, e aí a gente vai configurar isso daqui para 4 milhões. Lembrar aqui que não, é melhor a gente fazer a dissolução de polígonos só depois que nós aplicarmos a transformação de projeção, porque senão a gente vai ter que aplicar 2 vezes. Então, temos Plate-Carré São Paulo aqui também. Só, né, aquilo que a gente já tinha falado antes, a respeito do reticulado. Então, a gente adiciona um reticulado aqui só para dar uma olhada
né, como aqui estão as coordenadas. E eu vou só alterar um pouquinho aqui para... Pronto. Aqui, nós vamos... Ó, a gente teria que pegar aqui o menos 19 e o menos 26, tá? Então, o ideal aqui para a gente seria a gente fazer isso daqui, ó. Menos 19, menos 26. E a gente centralizaria aqui para a gente conseguir compreender melhor as medidas que nós vamos pegar. Bom, então já falamos que nós vamos pegar o meridiano central de menos 49, nós vamos pegar o primeiro paralelo padrão menos 19, o segundo paralelo padrão de menos 26 e a latitude de origem vai ser esse 22,5 aqui, tá? Vamos então fazer, a gente vem aqui em Analysis Tools e a gente vem aqui em Projection and Transformation Project. Aqui nós podemos trabalhar aqui, principalmente aqui, tá? No Plot Carré, aqui nessa porção de tal map. Então a gente arrasta aqui nossa base cartográfica e nós vamos dar esse nome aqui e chamar e colocar o seguinte, ó, como é cônica conforme de Lambert. Então a gente vai colocar com esse finalzinho aqui, que em Output Coordinate System a gente vai selecionar o sistema de coordenada. E a gente vai digitar Lambert aqui. Aqui em Projected Coordinate System, a gente vai selecionar Continental South America, perdão. E aqui em South America, a cônica conforme de Lambert, a gente vai clicar aqui em Copy and Modify. Aqui em Copy and Modify, a gente vai então colocar aqui, ó, menos 49. Primeiro paralelo padrão, menos 19. Segundo paralelo padrão, menos 26. Fator de escala, 1. Latitude de origem, menos 22,5. A gente vai trocar mais uma coisa aqui, porque nós temos que trabalhar com o Sirgas 2000. A partir de 2015 foi adotado oficialmente no Brasil o Sirgas 2000. Então, por isso, a gente vai procurar ele aqui. Geographic Coordinate System, Sirgas. Aqui, Sirgas 2000. Pronto, então você vê que ele utiliza o esferoide GRS 1980. Ó, feito. Agora a gente salva, dá um OK e roda. Lembrar que tudo isso daqui está sendo colocado na nossa base cartográfica, ó, a cônica conforme de Lambert. Então, a gente vem aqui, estamos na Plot Carré. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos inserir um novo mapa. Neste novo mapa, nós vamos colocar a nossa base cartográfica na projeção cônica conforme de Lambert. Então, é só colar. E aqui nós vamos digitar na parte de cima Lambert. E vejamos que ela já é um pouco mais alongada na norte-sul, né? E menos alongada na leste-oeste, conforme a gente percebe aqui, ó, comparando com a Plot Carré. E o que nós precisamos fazer aqui, antes de colocar o nosso layout final, a gente vai aplicar uma dissolução de polígono. A gente vai selecionar aqui municípios e nós vamos copiar isso daqui. Olha, e nós vamos utilizar aqui, depende do campo que nós vamos usar. Deixa eu só dar uma olhada. Vamos utilizar mesorregião. Então, nós vamos colocar aqui, ó, onde está escrito Muni, a gente vai colocar meso, tá, em letra minúscula. Aqui em Dissolve Field, nós vamos selecionar nome meso, pode ser esse mesmo. E a gente desmarca Create Multipart Feature. Clique em Run. Pronto, então nós temos mesorregiões agora. Aqui a gente vai desmarcar essa porção aqui. Vamos selecionar preto 01 ponto. Uma observação importante é, um ponto. Um ponto, lembrando que um ponto corresponde a 0,351 milímetros. Vamos salvar isso daqui, né? Pronto, agora a gente está pronto para colocar o nosso layout na cônica conforme de Lambert. Então, vamos colocar aqui um novo layout, A4 paisagem, e aqui Map Frame, Lambert, vamos colocar aqui. Vamos ver aqui, ó, que a gente tinha colocado para 4 milhões, tá?
1 para 4 milhões. Isso. E o que nós vamos fazer agora também? Nós vamos colocar o nosso reticulado. A gente vai colocar 2 reticulados agora. A gente vai colocar um reticulado com coordenadas geográficas. Olha que interessante, né? Já fica mais condizente com a realidade. E a gente vai colocar um outro reticulado, que é o reticulado com coordenadas plano-retangulares, tá? Então, a gente desmarca um deles. Olha, aqui, ó. Então, é possível a gente verificar, né, que a nossa configuração está ok, conforme a gente não errou nenhum número, né? Assim, ó, o menos 49, o menos 22 e os demais ali o que correspondiam aos paralelos padrão, tá? A gente vai deixar esse daqui, então, para finalizar. Então, só para trazer um pouquinho mais para cá, um pouco mais para cá, para não ficar fora da folha do mapa. Do mapa não, fora da folha, né? Então, com isso, a gente salva e a gente conclui